Você acha que basta simplesmente começar a orar e pronto? E se eu te dissesse que muitas das suas orações podem estar sendo ineficazes precisamente porque você está pulando um passo essencial? Sim, um erro comum que leva milhares de cristãos a se frustrarem na fé sem nem perceberem. C.S. Lewis compreendia algo que poucos cristãos sabem sobre a oração. E hoje vou te mostrar o que você precisa fazer antes de orar para que suas orações sejam realmente ouvidas e transformem sua vida. Se você já orou e sentiu que Deus não respondeu ou que sua oração parecia vazia, este vídeo mudará para sempre sua forma de ver a oração. Fique comigo até o final, porque lá revelarei o maior segredo sobre a oração que ninguém te contou. A oração é, sem dúvida, um dos pilares da vida cristã, mas estamos orando da maneira correta? Ou melhor ainda, estamos nos preparando adequadamente para a oração? C.S. Lewis, em várias de suas obras, nos ensina que a oração não é simplesmente uma atividade mecânica, nem uma petição automática a Deus. Ela requer um coração preparado, uma mente atenta e, acima de tudo, um espírito sincero diante do Criador. Antes de começar a orar, há algo essencial que devemos fazer: alinhar nosso coração com a realidade de quem é Deus e quem somos diante dele. Lewis falava frequentemente sobre o perigo de transformar a oração em uma mera repetição vazia, sem um verdadeiro compromisso do espírito. Em Cartas a Malcolm, ele reflete sobre como muitas vezes nos aproximamos da oração sem verdadeira atenção, distraídos por pensamentos cotidianos ou apenas com a intenção de cumprir um dever religioso. Mas a oração autêntica requer consciência. Antes de começar a orar, devemos lembrar com quem estamos falando: o Deus eterno, Criador do céu e da terra, aquele que nos conhece mais profundamente do que nós mesmos. O primeiro passo, portanto, antes de orar, é reconhecer a presença real de Deus. Em Cristianismo Puro e Simples, Lewis destaca a importância de ter um conceito verdadeiro de Deus, e não apenas uma imagem distorcida por nossas emoções ou experiências. Ele nos alerta sobre a tendência de reduzir Deus a uma simples projeção de nossos desejos, transformando a oração em um monólogo conosco mesmos, em vez de um diálogo com o Ser Supremo. Antes de começar a orar, devemos nos perguntar: estou me dirigindo ao Deus verdadeiro ou a uma versão reduzida que criei na minha mente? Outro aspecto essencial é a humildade. Muitas vezes, oramos com o coração cheio de orgulho ou com uma atitude de exigência, como se Deus fosse obrigado a cumprir nossas petições. Lewis argumenta que a oração começa com uma postura de rendição, com o reconhecimento de nossa pequenez diante da grandeza divina. Em O Grande Divórcio, ele ilustra a diferença entre aqueles que se submetem à vontade de Deus e aqueles que tentam fazer Deus se submeter à sua própria vontade. No final, só há dois tipos de pessoas: aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus, no final, diz, seja feita a tua vontade. Por isso, antes de começar a orar, devemos examinar nossa atitude. Estamos nos aproximando de Deus como filhos humildes ou como clientes exigentes? Estamos dispostos a aceitar sua resposta, mesmo que não seja a que esperamos? Se não alinharmos nosso coração com essa realidade, a oração pode se tornar um simples exercício vazio, sem uma conexão genuína com Deus. Além disso, a gratidão é uma chave essencial antes de começar a orar. Em um mundo onde sempre queremos mais, é fácil esquecer o que já recebemos. Lewis nos lembra que a gratidão nos abre à realidade da bondade divina, permitindo que nossa oração seja um ato de reconhecimento e não apenas de petição. Antes de orar, devemos tomar um momento para refletir sobre tudo o que Deus já fez, porque um coração ingrato tem dificuldade em ver a mão de Deus em sua vida. Então, antes de dobrarmos os joelhos, paremos e reflitamos. Reconhecemos Deus como Ele realmente é? Estamos nos aproximando com humildade? Nosso coração está cheio de gratidão? Se negligenciarmos esses passos, corremos o risco de transformar a oração
em um simples ritual sem poder e sem uma verdadeira comunhão com Deus. Agora que entendemos essa preparação essencial, podemos aprofundar como tornar nossa oração mais significativa e eficaz. Uma vez que nosso coração está alinhado com a realidade de Deus, reconhecendo sua grandeza, aproximando-nos com humildade e cultivando gratidão, surge a seguinte pergunta: como devemos orar para que nossa conversa com Deus seja autêntica e eficaz? C.S. Lewis enfatizava que a oração não é um simples exercício de palavras, mas uma experiência de transformação. Ele mesmo lutava contra orações automáticas ou vazias. Em cartas a Malcolm, descreve como, às vezes, começamos a orar, mas rapidamente nos distraímos com pensamentos mundanos. Para evitar isso, ele sugere começar a oração com um momento de silêncio e recolhimento, permitindo que nossa mente desacelere e nosso espírito se concentre na presença de Deus. Jesus, em Mateus 6:7, advertiu contra o uso de vãs repetições, orações feitas sem um verdadeiro compromisso do coração. Lewis concorda que não se trata da quantidade de palavras, mas da sinceridade com que nos dirigimos a Deus. Por isso, antes de começar a orar, devemos tomar um instante para eliminar distrações, acalmar nossos pensamentos e realmente entrar em sua presença. Outro ponto fundamental é a honestidade. Muitas vezes, tentamos embelezar nossas orações, como se estivéssemos fazendo um discurso formal diante de um rei. No entanto, Deus não se impressiona com palavras bem elaboradas. Ele deseja a verdade. Lewis acreditava que devemos falar com Deus da maneira mais sincera possível, sem máscaras. Em Cristianismo Puro e Simples, ele escreve que não faz sentido esconder de Deus o que já é evidente para ele. Se estamos ansiosos, devemos dizer. Se temos dúvidas, devemos confessá-las. Se não sentimos vontade de orar, devemos admiti-lo diante dele. A oração do Pai Nosso ensinada por Jesus serve como um modelo perfeito. Lewis destaca que essa oração nos ensina a equilibrar adoração, confissão, súplica e rendição. Santificado seja o teu nome. Nos lembra que devemos começar exaltando a Deus. Venha o teu reino, nos ensina a desejar seus planos acima dos nossos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos lembra de nossa dependência diária dele. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nos mostra que o perdão é essencial para uma vida de oração. Esse último ponto, o perdão, merece atenção especial. Muitas vezes, oramos pedindo bênçãos, mas guardamos ressentimento contra alguém. Em Os Quatro Amores, Lewis descreve como a falta de perdão envenena o coração e impede que vivamos plenamente o amor de Deus. Se entramos em oração com rancor, estamos nos posicionando contra a essência do Evangelho. Antes de começar a orar, devemos examinar nosso coração e perguntar: há alguém que preciso perdoar? Há algo que preciso confessar? Outro elemento poderoso na oração é a intercessão. Lewis acreditava que orar pelos outros nos ajuda a tirar o foco de nós mesmos e a desenvolver empatia. Ele praticava a intercessão não apenas por amigos e familiares, mas até por aqueles com quem não concordava. Em Cartas do Inimigo, o fictício demônio Screwtape adverte que uma das estratégias para enfraquecer os cristãos é fazer com que orem apenas por si mesmos e seus próprios interesses, sem desenvolver um coração compassivo pelos outros. Portanto, ao nos prepararmos para orar, devemos nos perguntar: estou apenas apresentando meus próprios desejos ou também intercedendo pelos outros? Estou orando com honestidade ou tentando impressionar Deus com palavras bonitas? Meu coração está livre de rancor e aberto ao perdão. Se nossa oração for sincera, honesta e feita com um espírito de perdão e intercessão, ela se tornará um canal poderoso de transformação. Mas ainda há mais a considerar sobre o impacto real da oração em nossa vida. A oração não é apenas uma petição ou um exercício espiritual isolado.
ela tem o poder de nos transformar. Muitas vezes, esperamos que a oração mude as circunstâncias ao nosso redor. Mas Lewis nos lembra que, mais do que mudar o mundo exterior, a oração nos muda. Em cartas a Malcolm, ele escreve que orar não significa convencer Deus a fazer algo que ele não deseja, mas alinhar nosso coração com sua vontade. Isso nos leva a uma pergunta essencial. Estamos dispostos a ser transformados pela oração? Um dos maiores erros que cometemos é tratar a oração como uma ferramenta para manipular Deus. Oramos para que Ele resolva nossos problemas, nos livre de dificuldades e cumpra nossos desejos. No entanto, Lewis adverte que essa atitude nos coloca no centro da oração, quando na verdade Deus deve ocupar esse lugar. Em O Grande Divórcio, ele descreve personagens que desejam o céu, mas sem se submeterem a Deus. Isso reflete nossa própria atitude. Muitas vezes, queremos que Deus haja por nós, mas sem que tenhamos que mudar. A verdadeira oração, segundo Lewis, é um ato de rendição. Ele ilustra isso de maneira impactante ao falar da oração de Jesus no Getsemane. Seja feita a tua vontade e não a minha. Lucas 22:42. Esse é o ponto mais alto da oração cristã. Não apenas apresentar nossas petições, mas estar dispostos a aceitar a resposta de Deus, seja qual for. Outro ponto fundamental é a constância na oração. Muitos de nós oramos apenas quando estamos desesperados, mas Lewis enfatiza que a oração deve ser um hábito, não um último recurso. Ele menciona que a disciplina na oração é essencial, pois nem sempre teremos vontade de orar, e é exatamente nesses momentos que devemos perseverar. Em Cristianismo Puro e Simples, ele destaca que os sentimentos são voláteis, mas a fé se sustenta na prática constante. Assim como o amor verdadeiro não depende de emoções momentâneas, mas de compromisso, a oração eficaz não depende de inspiração, mas de constância. Além disso, Lewis acreditava que a oração não deveria se limitar a momentos específicos do dia, mas abranger toda a vida. Ele argumentava que a verdadeira comunhão com Deus acontece quando aprendemos a viver em um estado de oração contínua, reconhecendo sua presença em cada momento. Isso se relaciona com a ideia bíblica de orar sem cessar. Primeira Epístola aos Tessalonicenses 5:17. Que não significa estar sempre de joelhos, mas cultivar uma consciência constante de Deus, falando com Ele ao longo do dia e reconhecendo sua mão em todas as circunstâncias. Por último, um dos maiores desafios da oração é enfrentar o silêncio de Deus. O que fazer quando oramos e não recebemos resposta? Lewis enfrentou profundamente essa questão após a morte de sua esposa, experiência que relata em A Grief Observed. Ele descreve como, nos momentos de maior sofrimento, parece que Deus guarda silêncio. No entanto, conclui que esse silêncio não significa ausência. Deus sempre está presente, mas às vezes permite que passemos por períodos de silêncio para fortalecer nossa fé e confiança nele. Se entendermos a oração dessa maneira, como um ato de rendição, uma prática constante, uma comunhão ininterrupta e um exercício de fé, mesmo no silêncio, ela deixará de ser um simples ritual e se tornará o coração de nossa vida espiritual. Mas ainda há um aspecto crucial a considerar: como a oração molda nosso caráter e nossa visão do mundo. A oração não apenas transforma nossa relação com Deus, mas também molda nosso caráter e nossa maneira de ver o mundo. Para C.S. Lewis, a oração não é uma ferramenta mágica para alterar a realidade externa, mas um processo pelo qual somos refinados, aprendemos a amar melhor e nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Isso nos leva a uma questão importante. Se oramos regularmente, mas continuamos impacientes, egoístas ou amargados, estamos realmente orando da maneira correta? Em Cristianismo Puro e Simples, Lewis sugere que a fé não pode ser reduzida a um conjunto de rituais sem uma transformação interior. Se a oração não nos torna mais misericordiosos
humildes e generosos, algo está falhando em nossa maneira de orar. Ele argumenta que a oração nos ensina a sair de nós mesmos. Muitos de nossos problemas surgem porque estamos focados demais em nossos próprios desejos, dores e necessidades. Quando oramos com sinceridade, começamos a ver o mundo com os olhos de Deus, o que significa ver as pessoas como Ele as vê. Lewis acreditava que a oração nos tornava mais sensíveis às necessidades dos outros, pois nos ensinava a interceder, perdoar e desejar o bem além de nossos próprios interesses. Além disso, a oração verdadeira nos ensina a confiar. Uma das lutas mais comuns na vida cristã é querer que Deus explique tudo antes de obedecermos. Queremos garantias, respostas claras e sinais evidentes antes de dar um passo de fé. No entanto, Lewis nos lembra que Deus raramente opera dessa maneira. Ele cita o exemplo de Abraão, que teve que deixar sua terra sem saber exatamente para onde Deus o estava levando. A oração nos ensina a confiar, mesmo sem compreender completamente os planos divinos. Outro impacto profundo da oração é que ela muda nossa relação com o sofrimento. Em O Problema do Sofrimento, Lewis explica que Deus não nos livra de todo o sofrimento, mas o usa para nos moldar. Muitas vezes, oramos pedindo alívio imediato das dificuldades, mas Deus responde dando-nos força para suportá-las. A oração não é um meio para evitar o sofrimento, mas uma forma de encontrar sentido e propósito nele. Isso nos leva ao exemplo mais profundo de oração na Bíblia: a cruz. Quando Jesus orou no Getsêmani, pediu ao Pai que, se possível, o livrasse do sofrimento que viria. Mas no final, submeteu-se. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa é a essência da oração verdadeira. Não ignorar nossas dores ou desejos, mas estar dispostos a aceitar a vontade de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso, antes de orar, precisamos nos perguntar: estou disposto a deixar que Deus transforme meu coração? Estou orando apenas para que minhas circunstâncias mudem ou para me tornar uma pessoa melhor? Minha oração reflete confiança em Deus ou apenas ansiedade por respostas rápidas? Se permitirmos que a oração nos molde dessa maneira, ela deixará de ser apenas um hábito religioso e se tornará um encontro real com Deus, que transforma tudo em nós e ao nosso redor. Agora, resta uma última questão: como perseverar na oração, mesmo quando não temos vontade de orar? A perseverança na oração é um dos maiores desafios da vida cristã. Todos enfrentamos momentos em que não sentimos vontade de orar, em que parece que estamos falando sozinhos ou em que Deus parece distante. C.S. Lewis, com sua abordagem honesta e prática sobre a fé, reconhecia essa dificuldade e oferecia conselhos valiosos para manter uma vida de oração constante, mesmo em tempos de sequidão espiritual. Em primeiro lugar, ele nos lembra que a fé não deve depender de nossos sentimentos. Em Cristianismo Puro e Simples, Lewis destaca que, assim como um casamento verdadeiro não se sustenta apenas por emoções intensas, mas por compromisso e fidelidade. A oração também deve ser praticada independentemente do que sentimos no momento. Um cristão maduro ora não porque sempre tem vontade, mas porque sabe que precisa. Ele também alerta que o inimigo tenta usar nossas emoções contra nós. Em Cartas do Inimigo, o demônio Screwtape aconselha seu aprendiz a fazer com que os cristãos vejam a oração como algo baseado em sentimentos passageiros, para que a abandonem quando não experimentarem nada extraordinário. Lewis nos anima a continuar orando, mesmo quando parece que nada está acontecendo, porque a fidelidade é um dos maiores atos de amor a Deus. Outro fator essencial para perseverar na oração é a disciplina. Muitos cristãos esperam sentir vontade de orar, mas Lewis argumenta que a constância é fundamental. Ele próprio mantinha horários regulares de oração e acreditava que essa prática ajudava a moldar nossa alma.
Assim como um atleta treina mesmo quando não está motivado, um cristão ora mesmo quando não sinta vontade, sabendo que essa disciplina o fortalece espiritualmente. Além disso, Lewis nos ensina a valorizar a simplicidade na oração. Muitas vezes, desistimos de orar porque pensamos que deve ser algo longo, formal ou cheio de palavras elaboradas. No entanto, ele enfatiza que Deus deseja autenticidade, não performances religiosas. Se o único que podemos oferecer é uma oração curta e sincera, isso é suficiente para manter nossa conexão com Ele. Outra chave para perseverar na oração é lembrar de seus frutos. Quando oramos regularmente, mesmo sem perceber, nossa mente começa a se renovada, nossa paciência cresce e nossa paz interior se fortalece. Em cartas a Malcolm, Lewis menciona que, às vezes, só percebemos os efeitos da oração depois de um tempo. Mas isso não significa que ela não esteja funcionando. A transformação espiritual ocorre gradualmente e devemos confiar nesse processo. Por último, Lewis nos anima a lembrar que Deus sempre ouve, mesmo quando não sentimos sua presença. Ele compara isso a um professor que, durante uma prova, permanece em silêncio para permitir que o aluno demonstre o que aprendeu. O silêncio de Deus não significa sua ausência, mas uma convite à fé e à confiança. Perseverar na oração, portanto, não é sobre sentir algo o tempo todo, mas sobre permanecer fiel. Se entendermos isso, nunca mais veremos a oração como uma carga, mas como um caminho de transformação que nos aproxima de Deus. Então, entremos na oração com um coração preparado, humilde e perseverante, sabendo que, mesmo quando não vemos ou sentimos, Deus está sempre presente e trabalhando em nós. Se esta mensagem te ajudou a ver a oração sob uma nova perspectiva, não esqueça de se inscrever no canal. Isso nos ajudaria a continuar compartilhando reflexões inspiradoras baseadas nos ensinamentos de C.S. Lewis e na Palavra de Deus. Deixe-nos um comentário. Você já passou por momentos em que foi difícil orar? Como você enfrentou isso? Vamos compartilhar nossas experiências e fortalecer juntos essa comunidade de fé. E claro, dê um like e compartilhe este vídeo com quem precisa. Quanto mais interagirmos, mais pessoas poderão receber esta mensagem e ser transformadas por essa reflexão. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.